Torcida do Sport, bota o hino desse gigante do Nordeste, torcedor. SAF é vender o clube, parte do clube, o futebol, a sede, depende do acordo da SAF. Você está vendendo o seu clube para um investidor, para um outro clube, enfim, lá do exterior. Então, tem pessoas conservadores, conselheiros conservadores, tipo Luciano Bivar e alguns, que não concordam em vender o esporte. Tem outros mais modernos, feito Yuri Romão, Leonardo Lopes, que acham interessante esse movimento de SAF, torcedor. Mas a gente tem que entendermos para quem, como a gente viu, para quem está sendo vendido o esporte. Para quem vai ser vendido o esporte. Não só quanto vai ser vendido. Porque você tem que entender que o esporte não vai ser mais do sócio torcedor ser presidente e ser dono do futebol geral, não. Não vai ser não. Vai ser o grupo que vai mandar no futebol do esporte. Mas a gente tem que entender que existe uma tradição de 100 anos que tem que ser respeitada. Entendeu? Tem que ser uma tradição de vencedor, de leão, que tem que ser respeitada. Olha, qualquer que seja o nome, desde que não queira vender o esporte, eu estou apoiando. Tá certo? Pode ser Zé dos Grude. Se ressuscitar aí aquele menino que era o presidente do bloco da torcida do Leão, eu tô com ele. Não vendendo o clube é tudo. Tá certo? Eu não quero vender a marca, eu não quero vender 117 anos de história. Histórias que foram construídas por Silvio Neves Batista, por Branquinho, por Homero, por Arsênio, por Vanderso, pela memória de Alves, de Milton, de todos esses. E eu estou defendendo a história do clube, de todos esses caras e também os sócios, né? Esses caras não seriam presidentes se os sócios também não apoiassem, a torcida não apoiasse. Então isso é que me sujo. Então num momento desse, é um momento muito delicado e eu peço aos sócios do esporte que votem, porque se vocês não forem votar, não vão votar nem nessa e nem mais nunca, porque o esporte será privatizado. A pressão tá um pouco alta, tá 22-14. Tá entendendo? Então quem for comprar, comprar os direitos do futebol do esporte, tem que entender isso, a grandeza desse clube. Entendeu? Por exemplo, o Manchester City vai comprar o Bahia, certo, beleza. Mas será que ele vai dar prioridade ao Bahia? Será que ele vai dar prioridade às cores do Bahia? Será que a 77 está só interessada em vender? Até agora a 77 não botou dinheiro no Vasco. Será que só está interessado nas revelações, na joia da base do Vasco? Ou será que ela vai respeitar aquela tradição do clube? Então, é muito polêmico. Que tem aqui, vou botar aqui o vídeo do presidente do Bahia falando uma coisa muito importante. Preste atenção, falando que não tem volta. Não tem volta não. Passou um presidente, entrou outro. Não pode mexer de forma definitiva. As cláusulas são pequenas, são específicas de rescisão desse contrato que é definitivo na mudança de uma trajetória do clube. Então tem que ser alguma coisa muito bem feita. Não de forma... a torcida, a maioria do povão, gosta quando entra dinheiro, mas os clubes estão entrando nessa porque eles estão sendo vendidos, porque eles estão sem dinheiro. E sem dinheiro para investir, senão eles não fariam isso, não se vendiam. Os clubes brasileiros não se vendiam para os clubes da Inglaterra, da Europa. Entendeu? Então, torcedor, o que eu quero dizer e o que eu vou dizer também aqui, que eu fiz um vídeo aqui de fonte lá do Bahia, que tem pessoas aqui, feito Luciano Bivar, que também não concordam lá, de pessoas tradicionais, conselheiros tradicionais, que não concordam com o presidente Guilherme lá do Bahia, em privatizar, em vender. Mas aí o grande povão, a grande massa, fica incomodada. Próximo presidente da associação. Final do ano tem eleição para presidente da associação. Vamos eleger João, Maria, seja lá quem for. Se esse próximo presidente quiser rescindir o contrato com a SAF, pode? Não, não pode. Não pode. O contrato com a SAF é um contrato definitivo, não tem mais volta. Salvo, lógico, por determinados descumprimentos contratuais que gerariam uma rescisão, mas são muito específicos, teriam que acontecer de forma muito grave para poder gerar uma eventual rescisão. Portanto, a SAF é para sempre.
O sócio e a sócia tem que entender isso na hora de tomar as... Tá entendendo, torcedor? Depois as consequências. E também tem aqui o presidente do Bahia, o presidente do Fortaleza, que faz uma grande gestão remunerada. Tem aqui dele falando remunerado, ele é remunerado. E dá certo. É remunerado toda a gestão, toda a equipe dele. Mas ele falando uma coisa muito importante, torcedor. Ele falando uma coisa muito importante. Empresa também fale. A emoção, o torcedor é emoção, o torcedor é empolgação, mas a razão também tem que prevalecer, porque a empresa quebra. E quando quebra, meu amigo. Mas também eu não vou defender uma causa, feito o clube, vou dar um exemplo aqui, feito o clube Santa Cruz ou Náutico, daqui de Recife, que estão numa situação na série D, C, e estão devendo muito e não tem como pagar. Eu não quero também que o esporte não seja privatizado para investidores, compre, mas também vá para uma situação difícil, que termine tendo que ser vendido por preço, às vezes barato, de banana, porque chegou numa situação. Queria eu que tivesse uma gestões que não precisassem negociar o esporte, que viesse uma outra também competente, responsável, e que a gente não precisasse. Queria eu que fosse assim. Queria eu que a gente do Brasil estivesse comprando os clubes lá do exterior, porque aqui estava sobrando. Queria eu que fosse assim, mas não é. E o que eu quero deixar aqui, por último, torcedor, Rafael Thierry chamou na atenção, tá? A empresária dele tá vendo que vai negociar negócio de SAF. O jogador também já começa a pensar alto, e ele tem proposta, ele é um jogador nível de Série A. Ele vai ter proposta do Cuiabá, que é SAF. Ele vai ter proposta do América Mineiro, também, que tá virando SAF. Ele tem proposta do exterior aí, do Sporting de Cristal, do Peru, tem proposta segundo a empresária dele. Mas o Sport vai para uma Série B, pensando só em negociar para poder disputar uma Série B. Primeiramente, o que eu preciso dizer a você, o Sport não precisa ser SAF para ganhar a Série B. O Sport não precisa ser SAF, eu tô falando se for para vender de qualquer jeito, para subir, acesso para a Série A. Não precisa, o Sport foi campeão do Brasil, da Copa do Brasil, sem ser SAF. O Sport subiu, é o clube que mais sobe, e junto com o América Mineiro, sem ser SAF. Então não precisa de acesso para ser SAF. Essa é a realidade. Não precisa ter urgência em vender o Sport, feito os clubes aí estão sendo vendidos e estão reclamando aí que não tem dinheiro. Cadê o investidor que não está investindo? É isso aí, feito a 7-7 no Vasco. E aí estão empolgados, os torcedores do Bahia aí. Se empolgue, mas o Sport não precisa. Eu também acho que o Bahia também não precisa. Mas se assim se precisa, vai ter votação. Vai ter votação e é deles, eles estão reclamando aqui, falando do meu vídeo, que eu fiz anteontem, dizendo que não sei o que, tá com inveja, tá especulando. Não, é de vocês mesmo, tem gente aqui que não quer SAF. E presidente tradicional do esporte, presidente de já foi 3 mandatos aqui, feito Luciano Bivar, presidente do deputado federal, presidente do União Brasil, um cara histórico aqui em vários segmentos, tanto no futebolístico, tanto na política. Ele não quer SAF. Então, algum objetivo ele tem, mas no Bahia também tem pessoas assim, que não querem SAF. Essa é uma realidade, entendeu, torcedor? Essa é uma realidade, não quer SAF. E o cara pensa que eu tô com inveja. Não, tô com inveja porque tem gente que chamam essas pessoas de dinossauro, porque os mais jovens falam, é o dinossauro. Mas eu não sei quem tá com a razão. A razão tem que ser discutida, debatida e vista no mínimo os detalhes, se é bom ou não, porque não tem volta. É isso aí.